Bom, rapidamente, meu nome é Wagner, eu sou consultor da Octo Technology, ela está apoiando o evento também. Também sou instrutor da Global Code, né? Sou instrutor aí do curso da Academia Ágil, também da Academia do Arquiteto. E agora nós vamos fazer também, falando um pouco da Academia Ágil, nós estamos reformulando todo o material, porque o curso já tem um pouco mais de 2 anos, né? Então, é um curso com mais de 100 horas, então, bem interessante. Também sou professor de curso de pós-graduação aí da FIAP, ok? E o objetivo aqui para começar hoje é começar falando um pouco de problemas, né? Problemas relacionados ao desenvolvimento, né? Como eu falei na apresentação hoje em dia não busca-se mais querer convencer uma empresa se a Agile funciona ou não. Essa discussão já ficou lá para trás, né? Hoje, a pergunta que nós fazemos é como que eu posso adaptar agilidade para utilizar no meu contexto, dentro da minha empresa, para que eu tenha mais produtividade, para que eu tenha mais qualidades, né? Então, a pergunta que nós fazemos é qual que é a sua dor, né? Então, poderia ser inúmeras razões, né? Uma das principais é aquela relacionada à comunicação, né? Hoje, nós sabemos que, apesar do fato de agilidade ser totalmente projetado para equipes internas, né, onde eu tenha todas as competências internas para entregar o software, ainda assim, nos dias de hoje, grande parte dos problemas são relacionados à parte de comunicação, mas não somente a comunicação, né? Ilhas de conhecimento, equipes de desenvolvimento que não participam do início do projeto, cronogramas muito otimistas, planejamentos que são refeitos, que não são seguidos, trabalho parcialmente concluído, que é aquela famosa multitarefa, você acaba assumindo mais de uma responsabilidade, código sem teste, reuniões improdutivas, né? Se eu fosse falar aqui de problemas, né, eu poderia estar gastando esses 25 minutos só para falar de problemas, né? Vários usuários solicitando mudanças, turnover alto, as pessoas com poucas autonomias para resolver problema, arquiteturas com legados e também a parte de versionamento muito branch, equipes que só fazem merge. Então, eu trabalho com consultoria e muitos dos projetos, quando eu vou começar, as pessoas perguntam, né, como que eu quero começar a fazer agilidade, né? Então, primeira coisa que eu vou passar um pouco dessa experiência aqui, o que eu começo a fazer quando eu chego numa empresa assim, que quer fazer agilidade. Eu procuro entender primeiro quais são os grandes problemas da empresa, quais são as dores da empresa, né? Então, você vai conversar com as pessoas, então, pegar com base em alguns projetos que eu já fiz, a gente já chegou a identificar, dentro desses problemas que eu falei, alguns exemplos aqui, mais de 100 problemas. Né? Então, quer dizer, o que eu ouço de gestores, de diretores, que no nosso contexto, é muito difícil implementar isso que você está propondo, fazer agilidade. Né? E não é bem assim. Nós temos uma arquitetura complexa, nós temos um ambiente muito complexo, e daí a pergunta é, diante de todos esses problemas, né, onde que eu tenho que começar? Como que eu posso resolver esses problemas dentro da minha empresa? Né? É Agile, né? Então vem aquela empolgação, como que se Agile fosse resolver todos os problemas do mundo, fosse resolver meus problemas de merge, fosse resolver meus problemas de comunicação, e quando é natural você fazer uma associação, falar, por exemplo, Agile, ou ligar com Scrum. Né? Então, eu pergunto, Agile, né? Vamos usar Agile. Mas quando eu falo de Agile, não estou falando somente do framework, do processo em si. Né? O muito mais importante é aquela questão dos valores. Mas fiquem tranquilos que eu não vou falar do Manifesto Ágil, porque tenho certeza que todo mundo já conhece o Manifesto Ágil. Né? Mas o mais importante é a questão dos valores relacionado à agilidade. Então, o que eu tenho visto, padrões de uso, as pessoas, as empresas, diante de todos esses problemas, tentam pegar, por exemplo, metodologias
e seguir à risca a metodologia, né? Fazer o famoso by the book. Não, vamos ver aqui como que funciona o Scrum e começar a implementar isso do zero, da maneira que nós entendemos, da forma como nós lemos aqui, como deve ser feito o Scrum. Mas o que acontece? Se eu pego uma empresa com contexto, uma empresa que tem mais de 10 anos no mercado, mais de 20, mais de 50 anos no mercado, então tem toda uma cultura, tem todo um legado, né? Tem pessoas que estão acostumadas a trabalhar de uma determinada maneira há muitos anos, né? Então, inevitavelmente, eu vou encontrar muita resistência, né? E se eu pegar qualquer metodologia, né, e querer implementar na minha empresa, o que vai acontecer? Na verdade, um conjunto de práticas pode ter dado num lugar, eu mesmo, né? Eu posso pegar uma empresa, posso ver como que aquela empresa funciona, qual que é o contexto dela, e documentar qual que foram as melhores práticas que funcionaram naquele contexto. Só que o que acontece se você, por exemplo, fiz isso numa empresa, num setor de telecom, uma empresa de um setor, por exemplo, do varejo, vai pegar essas melhores práticas e vai querer, by the book, querer colocar para a sua equipe utilizar. O que acontece? Aquela empresa do varejo, né, ela não passou pelo processo de aprendizagem, né? O fato de eu copiar algo, não necessariamente a minha empresa está aprendendo como utilizar aquela metodologia da maneira adequada, né? Então, a empresa que ela copia, ela não aprende, né? Então, nós estamos falando de um processo de aprendizado para chegar à agilidade. Então, eu vou pegar, tem até um exemplo, né? O pessoal fala assim, eu estou utilizando o Kanban, né? O processo puxado na minha empresa, né? Kanban é um processo puxado, mas aí, diante dos problemas, né? Então, eu vi exemplos desses reais mesmo, de, por exemplo, a empresa começou a tentar fazer o Kanban, estabelecer os limites, classes de serviço, né? Só que o que acontecia? Os usuários dessas empresas, quem demandavam novas demandas, colocavam muita pressão para receber as entregas. Então, tinha um problema muito sério de troca de prioridades, né? Então, o que acabava acontecendo? O cara falou assim, nós estamos usando o Kanban, né? Não é sempre que a gente usa, mas quando a gente usa isso de maneira empurrada. Porque, apesar de ter o quadro tudo bonitinho, o que isso quer dizer? Né? Por conta da cultura da empresa, o usuário querer tudo para ontem, né? Tudo é urgente, então deixa-se de usar o conceito do puxado de acordo com a disponibilidade, com os limites estabelecidos ali para o time. Não, era sempre na crachazada. Não, o diretor fulano de tal falou que quer aquela demanda para hoje. Então, o time parava tudo o que estava fazendo e começava a atender aquela demanda. Não, mas existia ilusão para o time que estava usando o Kanban. Só que o Kanban aí, né, numa forma não muito ideal, né? O que as empresas precisam entender é que todo o processo, quando nós falamos de Agile, o que eu estou querendo falar? O que nós queremos, onde que nós queremos chegar? Na verdade, é assim, como que nós vendemos agilidade? Nós vamos fazer entregas mais rápidas, constantes, de software de qualidade. Então, quer dizer, eu posso estar propondo isso para uma empresa que tem release, faz um release por ano, e o software é ruim, né? Então, quer dizer, ela tem um nível de produtividade aqui abaixo, e eu estou falando para ela que eu vou chegar lá em cima no nível de produtividade com software de qualidade, né? Porque as empresas têm que entender que, para eu chegar naquele outro nível, o meu novo status quo, ele não é linear. Eu vou ter que passar por um processo de gestão de mudança, né? Eu vou passar por um período de caos, as pessoas vão estar perdidas, não vão saber como fazer. É muito abstrato eu falar, agora você vai ser o Product Owner, mas se a pessoa ela sempre foi lá e só documentou o que precisa ser feito, não exerceu o papel de Product Owner, ela vai passar por um período de turbulência, até que você consiga ter maturidade. Ok? Então, o que nós estamos falando aqui é a questão de como aproveitar esse processo de aprendizado até chegar a esse novo status quo, que é chegar a esse nível ideal, né, desejado aí de produtividade. Então, a grande diferença de métodos tradicionais
para métodos Agile é que Agile, eu estou falando, inspecionar e adaptar. Enquanto que métodos tradicionais eu quero prever tudo que pode acontecer no meu projeto, então eu vou mapear os riscos, vou mapear todas as funcionalidades, detalhar os requisitos, definir uma arquitetura, pegar uma estimativa e dar um prazo de entrega para o meu cliente. Então, eu quero prever tudo que pode estar acontecendo. Com a Agile, não. Estou falando, não, nós vamos partir da inspeção. Eu vou inspecionar, e conforme eu parto do princípio que eu vou ter problemas, e se eu tenho problemas, eu tenho que analisar, inspecionar quais são esses problemas e adaptar meu processo para que eu resolva aquele problema e tenha mais produtividade. Então, eu vou inspecionar para adaptar. E daí tem esse cara, é o Mike Cohn, ele escreveu vários livros bem interessantes aí de agilidade. No último livro dele, ele falou de um processo, um método de transição para equipes ágeis, né? Que é o método ADAPT, que é antes de... Se eu quero colocar agilidade dentro da empresa, primeiro eu tenho que criar consciência nas pessoas de que elas precisam mudar a forma de que trabalham. Como que seria isso? É que elas tenham consciência desses problemas. Né? Só que, diante de tantos problemas, qual que é o principal problema? Qual que é o meu ponto de alavancagem? Quando eu descobrir meu ponto de alavancagem, o grande problema, a causa raiz, aí eu vou criar um discurso único e criar a consciência nas pessoas que elas precisam mudar. A consciência de que ela precisa mudar. Uma vez que ela tem a consciência de que ela precisa mudar, a empresa, aí eu vou criar o desejo nela de mudar para agilidade. Como que a agilidade pode melhorar a resolver esses problemas? E uma vez que criou esse desejo, esse acordo comum, aí nós vamos criar as habilidades, as competências nas pessoas para que elas comecem a fazer agilidade da maneira correta. Eu vou prover treinamentos, workshops, escolher um projeto piloto. Né? Qual que é o melhor projeto para que eu possa começar a fazer dentro da minha empresa? É ideal que ele seja com tecnologias novas, não seja sistemas legados, que seja um time pequeno que vai atuar, seja um projeto que não tenha um risco tão alto, mas também que não tenha nenhum risco, porque tem que estar no meio termo, porque senão não vai ser um projeto que vai chamar a atenção. É um projeto que o time consiga entregar aí em um prazo de até 6 meses, ok? E uma vez que eu treinei as pessoas, escolhi o projeto piloto e aquele projeto deu certo, daí eu vou promover as práticas que deram certo naquele projeto. Promover, mostrar para as outras equipes de desenvolvimento. E uma vez que promovi, que as pessoas querem, naturalmente, diante do sucesso, as pessoas querem ter sucesso também, e aí eu vou fazer essa transferência de conhecimento. Ok? Bom, esse é um processo para fazer a transição ágil. E uma outra disciplina importante na questão da organização que aprende, tem um livro chamado A Quinta Disciplina. Só para saber, alguém que já leu esse livro, A Quinta Disciplina? É um livro bem interessante, eu recomendo fortemente, é um livro um pouco antigo, mas é a arte e prática da organização que aprende, que aborda justamente a quinta disciplina, né, que nós vamos abordar o seguinte: todo processo de mudança, toda ação, há uma reação, não é verdade? Então, quer dizer, eu tenho que levar em consideração, em frente ao contexto, aos problemas que a minha empresa tem hoje, né? Se eu começar a colocar agora Scrum, por exemplo, na minha empresa, o que pode acontecer? Qual que é o resultado esperado? Né? Então, a questão da quinta disciplina tem a ver com as empresas que buscam aprender com seus erros, né? Que passam por um processo de aprendizado. Isso tem tudo a ver com a Agile, né? Justamente ajudar a empresa em si, as pessoas, os processos, as habilidades, a continuamente aprimorar tudo isso, de modo a formar, a criar o futuro que nós desejamos, né? Então, eu levo em consideração que o aprendizado, esse processo de aprendizado, eu vou transformar isso em vantagem competitiva, né? Então, para incorporar essa cultura de organização que aprende, é preciso incorporar essas 5 disciplinas, né? Então, a quinta disciplina é o pensamento sistêmico, né? Mas as 5 disciplinas são domínio mental, pessoal, né? Eu capacitar as pessoas, motivar elas,
né? Deixar bem claro, por exemplo, num plano de carreira, qual que é a expectativa delas, o que a empresa está esperando do profissional em si, e criar um ambiente que estimule esse desenvolvimento, né? Então, eu vou estimular os colaboradores a buscarem alcançar os seus objetivos, sem medo de errar. Porque nós vivemos uma sociedade onde o erro ele não é permitido, né? Então, e não existe isso, né? Eu tenho que ter um ambiente, uma cultura onde eu possa errar, né? Mas o mais importante não é o erro em si, mas eu aprender com aquele erro, para que isso não aconteça mais. Então, primeira disciplina, domínio pessoal, depois o domínio mental, né? Que agora, lembra que eu falei, eu estou no antigo status quo, estou fazendo metodologia tradicional e quero chegar a metodologias ágeis, né? Então, eu tenho que criar esse novo modelo mental na cabeça das pessoas. Então, o que acontece? Eu posso estar num ambiente de 10 pessoas da minha empresa e fazer uma apresentação, por exemplo, de Scrum. Essa é a maneira como nós vamos trabalhar agora. Mas a verdade é que vão ter pessoas que vão adorar Scrum, vão falar, putz, isso aqui vai resolver o meu problema. E vão ter pessoas que vão pensar o seguinte, putz, isso aí ferrou esse negócio aí. Agora eu vou ter que ficar todo dia eu vou ter que ficar explicando para uma pessoa na frente de um quadro o que eu estou fazendo. Agora eu vou ter que fazer programação em par, eu não aceito isso. Então, quer dizer, eu tenho que levar em consideração que cada um vai ter uma visão diferente daquilo. Então, é muito importante eu esclarecer e criar esse modelo mental único, para que todos olhem no mesmo objetivo. E esse é um dos grandes papéis aí também, dos principais papéis do Agile Coach, né? O Agile Coach, qual que é o papel do coach em si? Ele é um facilitador, ele tem que ajudar a empresa a chegar nas suas metas, a estabelecer as metas e a chegar a um facilitador, ajudar a equipe, a empresa a chegar nas metas, a demonstrar, apresentar para ela, ajudar ela a enxergar novos caminhos, para chegar no objetivo. Então, justamente ajudar a melhorar a imagem que cada um tem do mundo, né? E aí, estabelecer, ajudar as pessoas a refletirem quais que são seus modelos mentais, e aí sim eu vou criar a visão compartilhada, né? Estimular essa visão em grupo em relação ao futuro, aos objetivos da empresa, ok? E aí eu tenho que estabelecer, eu tenho que criar um ambiente onde haja o aprendizado em equipe, principalmente em metodologias ágeis. Por conta desse medo de errar, então pode ser que as pessoas tenham muita resistência de mudar. Então, eu tenho que favorecer um ambiente onde haja o aprendizado em equipe, né? Então, eu posso utilizar essas práticas como retrospectiva para trabalhar isso também, né? E, por fim, a última disciplina é o pensamento sistêmico, né? Então, que nós podemos dizer que se refere à maneira como você enxerga a organização. O que acaba acontecendo? Se eu tenho uma empresa extremamente funcional, onde eu tenho somente uma pessoa, por exemplo, de testes, uma pessoa que está fazendo homologação do sistema, é natural que ela tenha uma visão das atividades da equipe dela, né? Então, quer dizer, só que, dependendo da empresa, eu posso ter a requisição do usuário, onde nasceu a história, passou lá por uma equipe de Service Desk que registrou, depois passou por um analista funcional, daí foi alguém ali, um analista ali mais técnico, um arquiteto, que viu quais são os riscos, quais são as integrações, passou por um processo de priorização até chegar a desenvolvimento. E do desenvolvimento, chegar ali para teste. E daí, teste pode falar, mas esse código aqui está muito ruim. Mas ele não está tendo, muitas das vezes, não tem a visão completa de como as outras equipes trabalham. Um exemplo, claro, né? Em gestão de software, nós temos 3 variáveis, né? Prazo, escopo e qualidade. Então, quer dizer, se meu cliente ele só aumenta o escopo e eu não mudo o prazo, isso quer dizer que eu vou afetar diretamente a qualidade, né? Então, muitas das vezes, então o desenvolvimento está fazendo errado, né? Nós precisamos mudar os desenvolvedores. Talvez não seja esse o problema,
Talvez o problema seja que, por conta da pressão do usuário, né, o time tem que entregar, fica trabalhando até mais tarde, trabalha no final de semana, entrega o software. Obviamente, o software vai estar com uma qualidade ruim, né? Então, engajar é criar esse pensamento sistêmico. Eu tenho uma visão integrada de quais são os verdadeiros problemas da minha empresa. Okay? Um outro problema, minha equipe de desenvolvimento não entrega. A gente tem aqui uma equipe aqui de 5 pessoas e o ciclo de release está aumentando cada vez mais. Começou com 2 meses, agora está 3 meses, agora está 6 meses. Então, qual que é a primeira reação? Qual que são os sintomas? Não está entregando, vamos contratar mais desenvolvedores. Contrata mais desenvolvedores. Putz, o problema pode ter piorado. Piorou a qualidade da aplicação e também o ciclo de release também não diminuiu. Opa, isso quer dizer o quê? Que pode ter sido aí vários problemas, né? Pode ser que a priorização não esteja sendo bem feita, ou então o detalhamento funcional não esteja bem feito. Né? Por quê? Porque falta essa visão sistêmica. Ok, mas como que eu faria isso na prática? Né? Como faremos isso? Então, eu tenho aqui um exemplo, um organograma funcional, onde tenho várias áreas com gerências diferentes. Analista de negócio, arquitetura, testes, desenvolvimento. Então, eu tenho áreas diferentes para entregar o software, ok? Com gerências diferentes. Então, pode ser que cada gerência tenha um objetivo diferente. E a agilidade, o que é? Qual que é o principal objetivo? A entrega. Não é? Então, num projeto, na inspeção, antes de você decidir o que vai ser feito, mapeie, faça um mapeamento do fluxo de valor, entenda quais são as fases até chegar à implantação para um cliente, como que essa demanda, como que essa história ela é trabalhada dentro da sua empresa e quantos que são os dias. Para quem não conhece, Value Stream Map ela é uma ferramenta utilizada dentro de Lean, onde eu consigo calcular qual que é o índice de eficiência operacional. Ali, no caso, nós tivemos ali 24, né? Ponto 24. Uma empresa japonesa chega no máximo 35, né? Numa visão de valor. O que é mais importante para o meu cliente? Priorização, desenvolvimento, homologação. Ok? O resto, não, eu vou considerar como um tempo de trabalho, mas eu tenho que agregar valor para o meu cliente. Então, antes de colocar qualquer metodologia para que eu tenha base para fazer uma comparação depois, eu posso começar. Primeira coisa é fazer um mapeamento de fluxo de valor para entender hoje quais são os gargalos. E aí, daquelas problemáticas, começar a fazer workshops e entender quais são essas problemáticas. É relacionado à comunicação, à gestão, à organização, priorização, processo de desenvolvimento, teste, qualidade do software. E aí eu tenho algumas ferramentas que eu posso estar trabalhando. Por exemplo, eu tenho aí diagrama de causa, né, que a gente não tem tempo de explicar aqui, mas eu consigo identificar onde que estão os loops e trabalhar mais a dinâmica de como que a empresa, que a organização está trabalhando, identificar quais são os grandes problemas. Ou o mais fácil, né, fazer análise de causa raiz, usando, por exemplo, o fishbone, né, espinha de peixe. Aqui nesse exemplo, eu peguei uma série de mais de 50 problemáticas da empresa. E daí, conversando com arquitetura, desenvolvimento, testes, e aí nós catalogamos, pegamos as maiores dores dos times. E aí nós fomos para uma sessão de análise de causa raiz. Aplicando 5 perguntas, 5 porquês, a gente chegou ali no meio, na causa raiz. E aí, na causa raiz, qual que é o objetivo de chegar na causa raiz? Que, se eu consigo resolver a causa raiz, eu vou conseguir, naturalmente, resolver a origem de vários problemas da minha empresa. Então, é uma grande ferramenta para você criar. Lembra que eu falei do Adapt? Para você criar consciência, a primeira coisa dos problemas é fazer esse tipo de prática. Okay? Ver quais são os problemas, catalogar e trabalhar, chegar na causa raiz. E aí compartilhar com as pessoas. Aí eu poderia estar colocando isso dentro de um relatório A3, ok? Poderia estar trabalhando, usando aí um outro conceito que a gente chama de 6 chapéus do pensamento, dentro de uma sessão de retrospectiva. Né? Então, ao final de cada iteração de um projeto, os 6 chapéus do pensamento, ao final, para saber quais são as lições aprendidas de um projeto, ali naqueles quadradinhos ali, de todas essas problemáticas aqui, essas
visões aqui que nós temos, o que funcionou no projeto, o que não funcionou, quais são as informações que as pessoas tinham do projeto, e o que eles precisariam mudar, e quais são ideias que as pessoas têm para melhorar o processo deles. E aí a gente seleciona ali, começa a montar um plano de ação. Uma vez que eu tenho ali um plano de ação, eu passo isso para um PDCA, o que também é uma outra ferramenta Lean. E aí, ok, mas qual metodologia utilizar, né? E aí a gente tem algumas perguntas. Ok, eu teria que ver qual que é a motivação do time utilizar a agilidade, se o time tem menos do que 4 pessoas, se ele é dedicado ao projeto, qual que é o envolvimento do cliente, qual que é a arquitetura da aplicação, estou utilizando pacotes ligados, estou usando fábrica de software, qual que é o nível de adaptação que eu vou ter que fazer para o meu processo. Ok? E aí sim eu vou partir nesse momento para a metodologia, né? Antes de decidir, vou utilizar Scrum. Okay? Então, você faz um trabalho melhor. Então, lembra que eu falei aqui, lá do organograma? Então, se eu tenho equipes diferentes, com competências diferentes, eu poderia estar criando feature teams, poderia estar pegando pessoas de cada área e montando pequenos grupos. Esse é um conceito de feature teams. Eu tenho que manter um time com todas as competências necessárias para colocar um software em produção. Desde da especificação, arquitetura, marketing, quem quer que seja, para colocar algo em produção, né? Ou então, se eu tenho uma empresa muito grande, eu poderia estar utilizando o FDD dentro desse contexto, utilizando feature teams. Ok? Pessoal, acabou meu tempo, mas basicamente era isso, né? Passar um pouco dessa experiência, que o mais importante é a questão da inspeção. Eu ver quais são os problemas e eu ter ferramentas, algumas ferramentas, para trabalhar essas problemáticas. Porque, às vezes, você tem tantos problemas, tantas coisas, e fica difícil chegar na causa raiz, né? Então, nós vimos aí algumas ferramentas, Fishbone, diagrama de causas, ok? De uma maneira um pouco mais pragmática. Pessoal, agora eu vou abrir aqui o espaço para o Renan, ele vai falar também a palestra dele. Ao final, a gente vai ter 5 minutos aí para tirar as perguntas, ok? Muito obrigado.